Renato, coletivo do Renato, depois a gente volta para analisar. 2 gols, 2 belíssimos gols, diga-se de passagem. Acho que valeu, que não é fácil você jogar no interior contra o Esportivo, uma equipe que basicamente com 2 linhas, muitas vezes uma linha até de 6 lá atrás. Mas o importante é que a equipe teve paciência, soube furar o bloqueio deles, principalmente no segundo tempo, onde a gente conseguiu fazer os 2 gols. Renato, como espectador também ali, você fica na beira do gramado, já é a segunda rodada que o Grêmio, segunda ou terceira rodada que o Grêmio enfrenta times que não querem jogar. O quanto que isso irrita também o treinador, ou o quanto que também te atrapalha, porque você precisa ter testes para saber com quem pode contar ou quem não pode, porque vem um brasileiro, vem uma Copa do Brasil. Eu queria essa análise também do treinador que está na beira do campo ali, vendo um adversário que, sinceramente, terminar 0-0 é a melhor coisa. Se terminar os 5 do primeiro tempo é a melhor coisa para o adversário. Infelizmente a gente vai ver isso no futebol, vai continuar vendo, né? O adversário, o treinador tem toda a liberdade de montar seu esquema da maneira que ele quer. O que não dá para admitir é sempre toda hora um jogador caindo, né? Às vezes a bola passa a 5 metros do gol, o goleiro cai. Aí às vezes o jogador nem está na disputa de bola, cai para ganhar tempo. Mas o Voaden nesse ponto hoje foi muito bem. Tem que ser assim, eu não me importo, claro que me irrita, entendeu? Mas se o jogador começar a falecer, é cartão amarelo e dar os descontos necessários. Se tiver que dar 10 minutos, 15 minutos, tem que dar. Os adversários pararem de fazer isso, porque se o árbitro deixar o adversário fazer a cera e no momento de dar os descontos dar 4, 5 minutos, o adversário vai continuar fazendo isso. Então tem que dar 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, exatamente. A única maneira que o árbitro tem de punir, além do cartão amarelo, é dar os descontos necessários. E irrita todo mundo, irrita vocês também. É o que eu falo, o próprio torcedor que paga o ingresso para ver uma partida de futebol e muitas vezes vê metade do jogo, ou 60% da partida. Mas eu treino a minha equipe e falo para os meus jogadores jogarem sempre futebol, é o que eles têm feito. Renato, é a terceira vez que você escala junto o PP e o Carbajo, né, como volantes ali, os primeiros volantes da linha. Por quê? E o torcedor gostaria de saber por que o Carbajo um pouquinho mais atrás, se essa é uma função que ele não fazia lá no Nacional, por exemplo. Eu vou te corrigir. Você era treinador do Nacional? Eu vi ele jogar várias vezes e eu nunca vi ele de primeiro. Então acho que você viu o irmão dele gêmeo. Mas vamos lá. Eu conversei com ele. Não é que você esteja errado ou tão certo quanto você acha que você está. Ele jogava, ele falou, com outro volante. E sempre que ele saía para o jogo, o companheiro dele ficava, e vice-versa. Ele faz isso aqui. A ordem é essa. Ele tem 2 volantes, no momento que proporciona uma jogada para um, sai, o outro fica. Porque o PP tem essa característica aí bastante. Hoje nós estamos jogando com o Franco, que é mais um jogador ofensivo. O próprio Bitelo circulando, que eu fiz mais uma experiência hoje. Enfim, aquilo que eu falo, a gente está dando oportunidades para todo mundo, a gente vai conhecendo melhor as características, principalmente dos jogadores estrangeiros. Eu acho que o mais importante de tudo é a entrega deles, estão se dedicando, estão procurando falar inclusive o português, entendendo o que o treinador fala, o que os próprios companheiros falam. É uma adaptação, tem que dar tempo ao tempo, não é qualquer jogador que vai chegar num outro país, tem a mudança tática, conhecer os companheiros, da maneira que eles jogam, conhecer da forma tática que o treinador quer que eles joguem, a língua. É normal essa adaptação, mas eles estão se esforçando. Renato, o que ganha o Grêmio quando você tem o Vijaçante nessa primeira função e o que ganha o Grêmio quando você coloca o Carbajo nessa como você colocou hoje? Eu tenho feito experiência, alguns jogadores já falei para vocês que eu conheço, tenho dado mais oportunidades para alguns outros jogadores. Às vezes eu coloco jogadores que já conheço até para rodar o grupo. Você vê que hoje aqui é viagem, o jogo difícil, o campo não tão bom. E sábado a gente já tem mais uma pedreira pela frente. Então é pouco tempo de descanso, por isso que não adianta você colocar sempre a mesma equipe. Se desgasta bastante os jogadores e alguém pode sofrer uma lesão. O que eu ganho, o que eu perco, às vezes você ganha em ofensividade, às vezes você ganha mais na parte defensiva, dependendo da característica do jogador e dependendo muito do que a equipe também está precisando no jogo. Ferreira hoje, aliás, em 2023 conseguindo enfim uma sequência, sem lesões, já são 5 jogos seguidos, voltou a marcar hoje também que não fazia muito tempo, deu passe nos primeiros jogos. Como é que você está vendo esse jogador, quanto conta com o teu camisa 10 para essa temporada e esse início bom dele? Eu converso bastante com ele, é um jogador que antes mesmo de eu ir embora do Grêmio ele estava ajudando bastante, é um jogador que tem uma característica muito boa de 1 para 1.
E infelizmente ano passado ele sofreu bastante com as lesões, que você mesmo falou aí. Esse ano ele está dando uma sequência, fez uma boa pré-temporada, e isso é importante para ele. E aos pouquinhos ele está readquirindo o futebol dele. Ainda toma algumas decisões precipitadas, mas é normal pelo longo período que ele ficou sem jogar. Mas depois ele entrou no jogo, conseguiu fazer um belo gol também, nos ajudou também. E somente a sequência dos jogos vai fazer com que ele readquira todo aquele futebol que é necessário e é importante pra gente. 4 jogos, 4 vitórias, 100%, uma gordura, inclusive, que deixa o Grêmio distante na liderança. Você já tem planejamento para os próximos jogos? Você falou agora da sequência, de gerar o grupo para não ter desgaste. Tem Aimoré sábado, quinta-feira Juventude fora de casa. Você vai girar, vai colocar reservas de novo? Vamos degrau a degrau, jogo a jogo. Vamos, a partir de amanhã, falar com o departamento médico, fisiologista, ver os jogadores se alguém está sentindo alguma coisa para revisão, e a partir daí eu começo a decidir a equipe que enfrenta sábado. Eu falei, hoje viagem, jogo desgastante, e sábado à tarde já tem outro jogo. É por isso que a gente montou um grupo grande, um grupo bom, justamente para a gente girar os jogadores, para que a gente não entre em campo sempre com a mesma equipe. Até lá vai dar tempo. Mas o nosso primeiro objetivo, que você falou aí de poupar ou não, que eu tenho rodado o grupo, independente de quem entra em campo, é a gente conseguir a nossa classificação. Em primeiro lugar, esse é o primeiro objetivo. E depois a gente, se possível, buscar a vantagem da gente poder disputar dentro de casa, entendeu? Então por isso que é importante a gente rodar, justamente por isso, para dar oportunidades para todo mundo, para vocês conhecerem alguns jogadores, o próprio torcedor conhecer alguns jogadores que a gente trouxe, e para ver o que eles podem acrescentar na equipe do Grêmio. Então as oportunidades estão aí e vou continuar rodando o grupo sim, sempre dentro do possível. Obrigado, Renato.